A Igreja, nas Escrituras Sagradas, é retratada através de uma rica simbologia. Os símbolos constituem-se em imagens que retratam o nosso relacionamento com Deus. A riqueza dessas imagens nos ajudam a meditar e também nos ajudam a entender a profundidade do relacionamento que temos com o nosso Criador. As imagens retratam dois aspectos. Primeiro, o relacionamento humano para com Deus, ajudando-nos na compreensão do nosso papel como igreja. O segundo, um outro aspecto, o funcional, que nos remete à função individual e coletiva na seara do Senhor. A execução de tarefas necessárias para o andamento das coisas. Estaremos, a partir deste ponto, estudando alguns desses importantes símbolos. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Como você que já conhece o nosso canal já sabe, aqui nós trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Na classe adulto, para o primeiro trimestre de 2024, nós temos um assunto fabuloso, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O comentarista do trimestre é o pastor José Gonçalves. Nós já apresentamos ele para você, mas nós não colocamos aqui o currículo dele um pouco mais extensivo. Eu acho bem interessante, pelo menos das primeiras lições de cada trimestre, falar um pouco mais sobre aquele que irá conduzir os nossos estudos, aquele que irá conduzir as nossas lições, o articulista, o comentarista da revista. O pastor José Gonçalves, ele é articulista, ele é escritor, ele é conferencista, ele também é um dos comentaristas da revista Lições Bíblicas Classe Adulto, também é graduado em teologia, licenciado em filosofia, é mestre em teologia, especialista em interpretação bíblica e também é autor de diversos livros. Nós citamos aqui dois muito bons livros do pastor José Gonçalves, dentre as outras publicações que também são excelentes, mas Por Quem Caem os Valentes e Defendendo o Verdadeiro Evangelho são dois ícones do pastor José Gonçalves. Pois bem, este é o nosso comentarista e estará nos ajudando aqui na compreensão do nosso trabalho e nós aqui, com muita humildade, com muita tranquilidade, também estaremos trazendo o nosso comentário e esperamos que seja útil para você, esperamos que você na sua classe, esperamos que você junto com seus alunos possa prosperar ainda mais as suas aulas. E você que é aluno, você que é aluna, também já chegue preparado para as aulas e possa debater esses assuntos tão importantes e tão inerentes à nossa vida, que são os relacionados à igreja. Nós estamos entrando então hoje na lição número 2. Nós vamos trabalhar a partir de agora no canal Ensine Palestra sobre as imagens bíblicas da igreja. E você que está chegando agora, você que está conhecendo nosso trabalho, assista o vídeo até o final. Se gostar dele, deixe seu like. Se gostar dele, deixe a sua contribuição para o nosso canal, inscrevendo-se no nosso canal e assim você estará nos ajudando a crescer aqui na plataforma. Fique à vontade também para tecer qualquer comentário. A aba comentários aí está aberta para você, esta parte muito importante, esta parte extremamente relevante para o canal, que é receber o feedback daqueles que assistem os vídeos. Então, fique à vontade para fazer o seu comentário aqui no nosso canal, aqui neste vídeo. Vamos então a mais um vídeo, vamos então a mais um estudo, vamos então a mais uma lição aqui no canal Ensine Palestra. Lição número 2, imagens bíblicas da igreja. Nós temos o nosso texto áureo que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A nossa verdade prática, ou seja, o resumo da lição de hoje, diz assim: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos quão gloriosa ela é. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 32, e depois na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10.
Vou ler o primeiro e último versículo para nós contextualizarmos aqui o nosso trabalho, mas é interessante que você faça a leitura completa deste texto. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós estamos entrando já no nosso primeiro tópico, que diz assim: imagens que descrevem um relacionamento. Aqui nós temos 3 abordagens: a noiva de Cristo, primeiro símbolo, depois o segundo símbolo, a esposa de Cristo, e o terceiro símbolo, rebanho de Deus. Noiva. A noiva de Cristo, ou também noiva do Cordeiro, ou noiva imaculada. Assim a igreja é conhecida, assim a igreja é retratada nas Sagradas Escrituras. Talvez essa seja a definição mais usada para a igreja. Noiva. Noiva do Cordeiro. Cristo é o Cordeiro. Cristo é o noivo. Quais são as características de uma noiva? Logicamente, nós iremos analisar uma noiva nos tempos bíblicos para enquadrarmos melhor o perfil da descrição desse símbolo. Virgem, a noiva imaculada, a noiva pura. A noiva tinha que ser virgem, era algo determinante. A igreja não pode se deixar macular, se deixar manchar. A igreja não pode se deixar transgredir, não pode perder a sua pureza. E essa pureza é abastecida pela sua obediência à santa palavra de Deus. A palavra de Deus é a referência da igreja para as suas obras e para o seu propósito. Mas uma característica da noiva, fiel. A noiva deve guardar fidelidade ao seu futuro esposo. O seu comprometimento com ela é fundamental. O comprometimento do esposo para com a noiva ou para com a sua futura esposa é fundamental. Fiel. A noiva deve guardar fidelidade ao seu futuro esposo. O seu comprometimento com ele é fundamental. Nos tempos bíblicos, o noivado não era apenas um namoro mais firme, mais consolidado. O noivado era quase que um casamento, que logicamente só seria consumado após o enlace matrimonial. Mas seu peso era extremamente grande. Muito dificilmente um noivado naquela época era desfeito. A igreja é fiel ao seu noivo, Jesus Cristo. Fala dele, espera por ele, sonha com ele, ama ele, segue ele, obedece ele. Obediência, sublinhe-se, obediência é ativada pelo amor, pelo respeito e pelo carinho. Pacienciosa, uma outra característica da igreja. O tempo durante o noivado parece não passar, mas a noiva precisa ficar paciente, precisa estar calma, tranquila, enquanto o tempo determinado para o casamento não chega. A igreja está na terra, paciente, tranquila, mas muito atenta aos sinais que predizem a volta do Senhor Jesus. Uma outra característica da igreja, amada. O noivo ama sua futura esposa, quer estar com ela. Assim também como ela sonha em acordar em um futuro próximo ao lado do seu amado. Assim como ela passa os dias esperando o grande momento do grande encontro, o definitivo encontro. E depois desse definitivo encontro, não irá mais ter separação desse grande amor. Cristo ama a sua igreja e ao subir ao céu, deixou o maravilhoso Espírito Santo para a cuidar, para a proteger, para estar com ela a cada instante, preservando-a para o grande e sublime encontro, o apoteótico encontro. Enquanto isso, lá no céu, Ele está preparando tudo para que quando sua noiva, nós, igreja, chegarmos, esteja tudo preparado e pronto para a recepção. Aqui na terra, a igreja vai vivendo, vai evangelizando, vai proclamando, vai trabalhando, vai ensinando, vai fazendo todo o possível para que mais e mais pessoas cheguem ao encontro da verdade através da mensagem do Evangelho.
A igreja prega ao mundo porque quer que mais e mais pessoas também possam fazer parte dela e estarem juntos consigo no grande dia do encontro do noivo. Essas foram algumas características sobre a noiva. Essas foram algumas características sobre esse importante símbolo. Teria muito mais para nós analisarmos, mas nós, neste vídeo, iremos ficar por aqui. Esposa é um outro símbolo importantíssimo sobre a igreja, que retrata a igreja. A igreja também é retratada como esposa. Ora, se a noiva espera, se a noiva se prepara, se ela vive a esperar pelo noivo, o ápice dessa espera, o coroamento dessa espera, será quando ela torna-se esposa e o seu noivo, enfim, torna-se seu marido. A partir daí, e o que era então um sonho passará a ser realidade. A partir do grande encontro, a partir do final da espera, o que até então era sonho torna-se realidade. A Bíblia fala do comprometimento que o marido deve ter para com a sua esposa. Deve amá-la, deve protegê-la, deve respeitá-la e a esposa da mesma forma. Aliás, esses são os votos que ambos no altar, diante do sacerdote, se comprometem a obedecer. Um outro símbolo que não está na lição, mas também é muito importante e eu gosto muito dele, é hospital. Eu gosto muito dessa simbologia. A igreja é um grande hospital, um hospital espiritual. E agora vamos considerar aqui como funciona esse estabelecimento de saúde. Um hospital é amplo, tem espaço para todos, ninguém sai dali sem atendimento. É um direito constitucional o livre e restrito acesso à saúde e aos cuidados pessoais. A igreja também tem espaço para todos. Ninguém precisa de autorização prévia para entrar no templo. Aliás, isso me remete ao discurso de um pastor que uma vez falou de forma muito simples, muito sucinta, muito singela. Ninguém pode, dizia ele, impedir uma pessoa de entrar na igreja, sentar e ficar ali cultuando a Deus. Isso é a mais pura verdade. Todos têm acesso a uma igreja, seja ela de qual denominação for. Claro que aqui eu não falo de seitas que filtram seus visitantes, que filtram seus membros. Aqui eu falo sobre igreja na pura essência da palavra. E a igreja, na pura essência da palavra, não faz acepção de pessoas. Um outro símbolo, esse é retratado pela revista Rebanho. E precisamos definir primeiro esse termo. O que é rebanho? O dicionário online, Dício, traz a seguinte definição: conjunto de gado e de alguns outros animais cuja guarda é confiada a um pastor, rebanho de cordeiros, cabras, por exemplo. É assim que o dicionário faz essa definição. Interessante aqui a aparição da palavra pastor, pois assim é retratado o nosso Senhor Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras. E ele mesmo assume esse importante papel, está lá em João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. O pastor é o responsável pela união do grupo, por sua segurança, pela certeza de que cada membro do rebanho está bem cuidado e goza de segurança. Nada vai faltar para o rebanho que tem um bom pastor no comando. O rebanho tem um relacionamento vertical para com seu líder, o pastor, e também tem um relacionamento horizontal para com seus pares, os demais membros que compõem esse imenso rebanho. O rebanho sempre caminha em uma mesma direção, em uma única direção. Não existe divisão, não existe apadrinhamento, não existe uma predileção do pastor para com os membros do seu rebanho, para com algum, para com outro membro. Todos são tratados de uma maneira uniforme, com o mesmo afago, o mesmo carinho, a mesma perícia. Por vezes a expressão rebanho assume uma conotação pejorativa. Uma música secular do cantor e compositor José Ramalho fez muito sucesso lá nos idos de 80 e uma parte da canção secular dizia assim: ô vida de gado, povo marcado e povo feliz. Aqui, essa música fala de massificação, de um povo que sofre manobra
à conveniência dos dominadores. Vimos isso acontecer durante as eleições em que os políticos tentam servir de pastores para o gado, de ilusionistas propondo mundos e fundos. Vote em mim e você terá segurança. Acabará a bandidagem. Você poderá comprar uma arma no supermercado para defender-se. Poderá comprar picanha toda semana. Seja feliz, seguro e alimentado. Verdadeiros ilusionistas querendo cegar a plateia com seus truques. O gado vai para onde o pastor, para onde o capataz, para onde o peão quer. O povo é empurrado à frente por promessas e dependências daqueles que estão no poder. Se misturam em meio ao gado para receber seus votos e, após eleitos, contratam seguranças para afastar o gado deles. Esse gado é o povo, marcado por promessas, por experiências muitas vezes negativas. Os políticos manipulam a massa. Mas no meio religioso também vimos muitos líderes que tratam a sua igreja, a sua denominação, como gado, como massa de manobra, marcando esse gado com suas ideias, suas ideologias, suas teologias, suas crenças, seus dogmas. O povo caminhando muitas vezes para o brete e fazendo aqui uma conexão com o mundo político e religioso. Esses falsos líderes colocam o rebanho para receberem a marcação de agentes políticos, querendo os votos da massa. É claro que o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, ele preza, cuida do seu rebanho. Agora o falso líder, o pseudo-líder, ele apenas vê um, dois, mais e mais e mais da multidão, essa massificação, porque ele está pensando somente em si próprio e não no rebanho que Deus confiou a ele. Tópico 2. Imagens que descrevem função. Primeiro subtópico, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Segundo, corpo de Cristo. Reino sacerdotal e povo santo. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Minha propriedade peculiar. Deus escolheu a nação de Israel para ser sua. Propriedade é aquilo que pertence a alguém que detém sua posse. Peculiar é aquilo que é próprio, que faz parte da própria natureza da pessoa que a detém. O povo de Deus pertence a Jeová, que o quer separado, participando da sua natureza, da sua identidade. Os demais povos tinham um rei, um comandante, porém Israel tinha o próprio Deus como seu monarca. Através dos sacerdotes, reis e profetas, Deus comandava, Deus organizava, Deus ensinava o seu povo. Até que esse mesmo povo, voltando as costas para o seu Criador, resolve pedir um rei, porque queria ser igual a todas as demais nações. Parece que não tinha entendido a nobre missão de representar o próprio Deus na terra. Não conseguiu alcançar o quão grande era o propósito que tinham em mãos. Preferiu ser como as outras nações e cair na mesmice, na vala comum. Um reino sacerdotal. O papel de um sacerdote era fazer a intermediação entre o povo e seu Deus. Essa intermediação era ensinar o povo a cultuar, a oferecer o sacrifício propício em cada ocasião. Era preparar o coração do povo para estar contrito e ligado com o seu Deus. Os povos estabeleciam sacerdotes que ajudavam a cultivar a espiritualidade, propiciar os sacrifícios das divindades e assim preservar a harmonia entre o homem e a sua divindade. Israel tinha a figura do sacerdote e um profundo respeito pelo seu ofício. E essa classe era uma das mais importantes, era uma das principais na hierarquia do reino, gozava de privilégios e também de aceitação pelo povo. Deus queria que não apenas uma classe específica na sociedade que já executava esse importante papel fosse sacerdote, mas queria que a nação toda fosse um verdadeiro reino, um exército sacerdotal. O papel desse reino sacerdotal, dentre tantos outros, seria de ser a representatividade entre o povo
todo o povo da terra, todas as demais nações, todos os demais povos, representantes desses junto ao seu Deus. Então, todos os povos saberiam que existia um único e suficiente Deus. Israel seria a porta de comunicação entre Deus e a humanidade. A maldade, muitas vezes impetrada por outros povos, seria então confrontada por Israel. A adoração a outros seres e falsos deuses seria desestimulada pela nação de Israel. Israel seria a nação de referência para todas as demais. A nação de Israel exerceria um papel pedagógico para com todo o mundo. Povo santo. Para exercer tão nobre missão, o povo deveria ser santo. Ser santo como seu próprio Deus, tendo ele como referência. Obedecer aos mandamentos, à vontade de Deus, ser um povo diferenciado dos demais, ser exemplo às demais nações, ser a porta de entrada para a salvação das pessoas, ser o agente conciliador entre o Criador e a criatura, ser o propagador das boas novas de salvação para com toda a humanidade. O povo santo almejado por Deus seria constituído não somente de sacerdotes que ensinariam as nações pagãs a prestarem adoração a quem poderia realmente receber: Deus, Jeová, e não os falsos deuses, feitos dos mais diferentes materiais e utensílios moldados pelas mãos dos homens. Saberiam como cultuar e o que sacrificar. Os sacrifícios humanos, muitas vezes de crianças, que eram entregues à morte pelos próprios pais em sacrifícios a seus deuses, em oferenda a seus deuses, deixariam de existir, poupando assim milhares e milhares de vidas. Nesse chamado povo santo, também haveria profetas para falar ao povo o que Deus direcionava a eles, o que Deus queria comunicar aos povos da terra. Deus, então, governaria o mundo todo. Claro que certamente existiriam nações que não gostariam de ouvir, não obedeceriam, mas isto seria previsto, pois estariam executando o seu livre-arbítrio. Nesse chamado povo santo, também existiria a figura de reis que estabeleceriam um governo de Deus, seriam obedientes à vontade de Deus e governariam nações e povos conforme a vontade divina. Nesse chamado povo santo, as pessoas dariam um exemplo de amor, fidelidade, gratidão, obediência, mostrando ao mundo todo como se comportar fazendo bem a si mesmo e ao próximo. Não existiria disputa por poder, enganos, orgulho, haveria o senso do bem comum, de partilhar, de doar, de ajudar mutuamente no bem-estar de todos. Quando Israel pede a Samuel que lhe proporcione um rei para governar, um rei sobre si, a nação rompe com o propósito divino. A nação rompe com o ideal de Deus e abre mão de todas as possibilidades citadas anteriormente e se torna uma nação igual a qualquer outra, uma pobreza de espírito muito grande. Mas hoje, com a rejeição de Israel ao propósito divino, a igreja assumiu esse papel e tem feito de tudo para cumprir exatamente o que Deus queria para o seu povo. O ideal divino, rejeitado pelo seu povo, hoje vive, pois ele escolheu a igreja para ser a grande proclamadora do seu amor para com toda a humanidade. Geração eleita, 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita. Em algumas traduções também raça eleita. E hoje em dia diz-se que raça é a raça humana. Nada mais correta. A raça é a humanidade. Dentro dessa raça única existem as chamadas etnias, povos, tribos, enfim. Bom, esse aqui não é um assunto para que nós continuemos nele. Aqui não é o ponto a ser analisado. Pedro informa nesse texto que a igreja foi incumbida da grande missão de representar Deus frente à humanidade. Ela assume o papel negligenciado pela nação de Israel. Repousa sobre ela a representatividade de Deus junto aos homens. A igreja é o recipiente que recebe povos de toda a terra para que juntos se constituem no grande povo de Deus. Cabe informar que, embora Israel tenha rejeitado tão sublime missão, ainda mora no coração de Deus.
É imperioso deixar aqui isso em letras garrafais. E aqui vai um grifo meu. A igreja substituiu Israel na missão de ser uma nação santa e sacerdotal, a proclamadora da vontade de Deus para com toda a humanidade. Porém, fique isso bem claro, não eliminou Israel dos planos de Deus. Na verdade, a igreja passa a ser um povo que recebe povos de todos os lugares, inclusive os oriundos, se assim quiserem, da nação de Israel. Corpo de Cristo, um dos símbolos recorrentes quando se trata da igreja é corpo de Cristo. Fazendo um paralelo com o corpo físico, chegamos a algumas conclusões. Um corpo físico tem órgãos internos e externos. Vamos focar aqui nos órgãos externos. Um corpo tem cabeça, e a cabeça ela é onde está internamente alojado o cérebro. É quem comanda, quem dá as ordens, quem estabelece as diretrizes para todos os demais órgãos, que gerencia os demais. Quando uma pessoa infelizmente está em estado terminal, os órgãos vão pouco a pouco parando, pois a comunicação com o cérebro é cortada. No corpo de Cristo, Ele próprio é a cabeça, quem comanda todos os demais órgãos. O Senhor Jesus é o cabeça do corpo, é o cérebro de todas as ações. Existem outros órgãos dos quais nós poderíamos falar deles aqui. Mãos, pés, boca, olhos, nariz, dentre tantos outros, cada um com uma função específica e uma importância vital. Quando uma unha, por exemplo, tão pequena, é arrancada à força por um trauma ou incidente, sua falta é sentida pela dor e pelo incômodo que agem. O sentimento de dor faz com que a falta seja sentida. No corpo de Cristo, cada membro é vital. Cada pessoa tem a sua relevância, a sua importância. A igreja é composta de muitos e variados talentos que são usados nas mais diferentes áreas de atuação, e cada um deles guarda uma importância fundamental, pois usados na obra de Deus, esses talentos são convertidos em dons que exaltam e que enaltecem a Deus. Nosso terceiro tópico, imagens que descrevem a habitação, santuário de Deus, casa de Deus e o privilégio de ser igreja, os três subtópicos. Vamos focar aqui em santuário e casa. Santuário. O santuário é simplesmente o lugar da habitação de Deus. Essa definição coloca uma responsabilidade imensa sobre a igreja. Se ela é o lugar de habitação de Deus, reserva para si um grande privilégio e também obrigações. Ora, nós sabemos que Deus é santo e que Ele não compactua com o erro, Ele não compactua com o engano. No livro de Ezequiel, vimos que Deus, em certo momento, retira a sua glória do tabernáculo, pois o que deveria ser o seu santuário fora profanado pelo pecado e pelo engano. Isso denota que se Deus ele não se sentir à vontade em determinado lugar, logo ele retira-se dele. E quero aqui deixar uma pergunta retórica para você. A sua igreja, a sua denominação, está cumprindo o papel de santuário de Deus? Casa de Deus. O tabernáculo no passado era a casa de Deus. Depois veio o templo, depois a sinagoga, depois o templo novamente, de novo a sinagoga e hoje a igreja é a casa de Deus. A morada, o lugar. Claro que a glória de Deus não cabe em casa feita por mãos humanas, mas ele faz questão de colocar lugares como esses citados aqui como referência do seu encontro com o homem. Deus sempre quer estar com o seu povo, com os seus filhos. A igreja é a casa de Deus e deve estar preparada para adorar a Ele. Deve estar apta para receber a sua presença. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Muito obrigado de coração por você ter estado até este ponto do vídeo. Se você gostou, compartilhe este vídeo, mande para outros alunos, mande para o grupo da sua igreja, mande para o grupo de professores, envie ele para suas pessoas, sua relação, e você estará nos ajudando a crescer aqui na plataforma e que este trimestre que recém está começando seja próspero e maravilhoso e que possamos aprender juntos aqui no canal Esta Palestra muito mais ainda sobre a Igreja de Deus, sobre a Igreja de Cristo, sobre a Igreja do Espírito Santo. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.